Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião nós teremos o nosso estudo guiado, onde durante esse segundo trimestre, que vai até o mês de junho, nós estaremos estudando a lição que tem por tema geral o grande conflito. Assunto de suma importância para o nosso conhecimento, pois é conhecendo esse assunto que nós poderemos entender não somente o que se passa no mundo inteiro, mas também o que acontece na minha e na sua vida, que muitas vezes a gente não consegue entender, porque tais situações, tais circunstâncias batem à nossa porta. Pois muito bem, antes de conhecermos qual será o tema de hoje, quinta-feira, eu quero convidar você a fechar seus olhos para orar junto comigo. Vamos orar então? Senhor Deus, estás nos céus, obrigado por mais uma oportunidade que o Senhor preservou e reservou para que nós pudéssemos estudar a Tua Palavra e assim aprender mais de Ti. Termos conhecimento que nos ajudará a trilhar a nossa caminhada rumo à Canaã Celestial. Que nessa ocasião o Teu Santo Bom Espírito possa nos ensinar, possa nos confortar e nos consolar de toda situação adversa que esse mundo impõe sobre cada um de nós. Fica conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, o tema do nosso estudo guiado de hoje é Nosso Sumo Sacerdote. Ontem nós vimos que existe uma solução para o grande problema que a terra foi acometida, o problema do pecado. E a solução para esse grande problema se chama Jesus Cristo. E hoje nós vamos entender como Jesus atua e como Jesus resolve esse problema do pecado que chegou até a mim e até você. Bom, eu separei aqui alguns pontos e tem também alguns textos para nós meditarmos. E o primeiro ponto diz assim: o que Jesus fez por nós na cruz o habilita também a interceder por nós no céu. Nosso Senhor ressuscitado é nosso grande sumo sacerdote, que provê tudo o que precisamos para ser salvos e viver no reino de Deus para sempre. Primeiro nós temos que entender qual era a função, o que significa o termo, o título sumo sacerdote. Dentro do contexto do povo de Israel, ali dentro do santuário, havia uma pessoa que era responsável por mediar entre as pessoas e Deus. Ele era como uma espécie de ponte. Era a pessoa que representava o povo e que intercedia pelo povo diante de Deus. Essa pessoa recebia o título de sumo sacerdote. O primeiro sumo sacerdote foi Arão, o irmão de Moisés. E ali a família dele, que ele fazia parte dos levitas, sempre era passado de geração em geração a responsabilidade de mediar pelo povo na presença de Deus. Por isso que Jesus recebe esse título de sumo sacerdote. A pergunta é, por que ele recebeu esse título de sumo sacerdote? Porque quando Jesus morre na cruz, ele paga o preço da dívida que eu e você contraímos. Que dívida é essa, Davi? Do que é que você está falando? Eu estou devendo a alguém? Sabe? Quando eu e você passamos a viver, ou seja, passamos a respirar, nós contraímos uma dívida automaticamente. E essa dívida se chama pecado. Todos nós somos pessoas endividadas no aspecto espiritual, porque todos nós somos pecadores. Não tem como pagar essa dívida. Para pagar essa dívida tem que morrer a morte eterna. Ou seja, se eu e você morrermos a morte eterna, a gente pode até pagar, mas também não vai viver. Então não compensa. Mas Jesus, por ser o nosso Deus, a pessoa que se voluntariou para nos resgatar, ele pagou esse preço. E por ele ter pago esse preço, ele agora pode nos representar. Ou seja, ele pode dizer, olha, eu comprei eles eram escravos do pecado, eles serviam a Satanás, eles agora fazem parte da minha família. Eu não considero eles como escravos, mas sim como meus irmãos. E porque agora eles fazem parte da minha família, porque agora eu os adotei, eles agora passarão a ter direito à salvação, ou seja, ao restabelecimento total da nossa vida. A vida que Deus criou ali no Jardim do Éden, a vida perfeita, plena e infinita. Aqui foram apresentados alguns versos que
afirmam, né, a atividade de Cristo no santuário celestial como sumo sacerdote. E o texto se encontra no livro de Hebreus. Ali no capítulo 4, versículo 15 e 16, diz assim, ó: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Olha, não, a pessoa que nos representa, ela não é uma pessoa diferente da gente. Ela não é uma pessoa distante que a gente não pode acessar a ela, não ter acesso a ela, inacessível. Não, ela foi igual a nós. Em tudo ele foi tentado, mas ele não pecou. E por ele não ter pecado, ele se tornou, vamos dizer assim, a pessoa-chave para essa reconciliação com Deus. O interessante é a forma como ele diz, olha, por conta que vocês têm a Jesus, isso é Paulo falando para os hebreus, por conta que vocês têm a Jesus, o sumo sacerdote, a peça fundamental para fazer com que vocês voltem a ter amizade e relacionamento com Deus, vão ao trono de Deus, vão com confiança, vão sem medo, busquem a Deus, busquem a misericórdia de Deus, porque Jesus representa vocês e Jesus foi aceito. Jesus não tem pecado. É interessante que no finalzinho do contexto ele diz, façam isso em tempo oportuno. Algumas pessoas têm a ideia, não, eu vou viver a vida o máximo possível, vou cair na algazarra, vou fazer de tudo, e aí, quando eu estiver velhinho, que eu não puder mais aproveitar a vida, aí eu vejo esse negócio de religião, eu vejo esse negócio de Deus. Paulo diz o seguinte, busquem a Deus, busquem a graça, busquem aquilo que está à disposição de vocês. Quando? No fim da vida? Não. Em tempo oportuno. O outro texto que foi apresentado aqui também se encontra no livro de Hebreus, capítulo 7, o versículo 25, que diz assim, ó: portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. O que é que Jesus está fazendo por nós? Intercedendo. Quando? Sempre. Ele vive sempre intercedendo por nós. Eu fico até às vezes imaginando como é que Jesus faz isso. Eu imagino o seguinte, ali no trono de Deus, diante de Deus, ele diz, Pai, perdoa eles. Olha, eu vivi essa mesma realidade, eu sei o quão difícil é. Ele está arrependido, ele entendeu que não vale a pena, ele entendeu que isso afasta ele do Senhor. Não leve em consideração a justiça dele, porque de fato ele não tem justiça, mas leve em consideração o meu sacrifício, aquilo que eu fiz por eles, porque eu fiz por amor a eles. Eles são meus irmãos, são minha família, são meus. Então, por mim, por amor a mim, por tudo aquilo que eu fiz, reconsidera, tem misericórdia, perdoa. Eu fico maravilhado com essas cenas. Eu separei mais alguns pontos aqui para a nossa reflexão com base nesses textos que a gente lê. Diz assim, Jesus nos apresenta diante do universo, revestidos de sua justiça, salvos por sua morte e redimidos por meio de seu sangue. Isso nos dá um entendimento completo e amplo de que não tem nada que eu e você possamos fazer para alcançarmos misericórdia, para alcançarmos redenção e sermos salvos. Davi, se nada que eu faça pode atribuir, pode ajudar, pode agregar na minha salvação, então por que eu devo fazer aquilo que é pedido na Bíblia? Por que eu devo guardar os mandamentos? Por que eu devo ser uma pessoa bondosa, uma pessoa que anda nos passos do cristianismo? Se nada que eu faça irá agregar na minha salvação. Sabe? Eu e você não podemos de fato fazer nada para nos salvar. Mas eu e você devemos viver como pessoas salvas. E pessoas salvas andam nos passos de Jesus, pois Ele é quem nos garante essa salvação. Foi por conta da justiça dele que nós somos vistos diante do Pai como pessoas aceitáveis. Foi por conta da morte, do sacrifício dele, que eu e você tivemos essa segunda chance. E é por meio do sangue dele que nós somos purificados de qualquer mancha de pecado. É tudo graças a Jesus. Mas para que eu e você possamos ser vistos,
como semelhantes a Jesus, nós precisamos andar nos passos de Jesus. Um outro ponto. Em Cristo, nossa culpa não existe. E por sua poderosa intercessão, o domínio do pecado em nossa vida é quebrado. Sabe, algumas pessoas têm a ideia de que por estarmos, dizem até assim, nós estamos num período da graça, nós não precisamos guardar as leis, os mandamentos, nada disso. Nós não precisamos fazer nada, não há necessidade de mudança de vida, eu posso fazer o que eu quiser, viver da forma que eu desejar, porque estamos na graça. Sabe, não é porque nós temos a Jesus, nós temos, vamos dizer assim, o nosso passaporte carimbado pelo sangue de Jesus, que eu e você podemos viver na libertinagem. Jesus, ele quer, ele, vamos dizer assim, até requisita que eu e você nos comportemos como tal. Por quê? Porque existe um acusador também diante de Deus, né? O promotor ali que está constantemente nos acusando diante de Deus, dizendo, olha, ele não está valorizando a tua morte, ele não está dando caso o teu sacrifício, ele não está nem aí para você, e você ainda assim quer salvar ele? Sabe, queridos, eu e você precisamos nos apossar sim dos méritos de Cristo, mas também cabe a nós se comportar como cristãos. Não é porque temos a graça à nossa disposição que eu e você devemos viver como pessoas, a gente costuma dizer o termo mundana, mas podemos usar os termos bíblicos, ímpias, iníquas, ou seja, pessoas praticantes do pecado, como se nada tivesse acontecido. Um outro texto é apresentado no livro de João, capítulo 17, versículo 24 a 26, diz assim, ó. Pai, isso foi a súplica de Jesus. Pai, aqueles que me deste, quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste. Porque tu me has amado antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci. E estes conheceram que tu me enviaste a mim. E eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe o farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles estejas. Esse texto de João deixa bem claro o motivo pelo qual eu e você somos salvos. Não é porque eu e você nos denominamos cristãos. Não é porque eu e você guardamos os mandamentos. Não é porque eu e você simplesmente aceitamos os méritos de Jesus. Mas é por conta de Jesus. Jesus diz, olha, Senhor, se eu puder fazer um pedido após esse meu sacrifício, após eu ser aceito pelo Senhor, o meu pedido é, me dá eles a mim. Faz com que eles estejam comigo. Garante eles no reino. Porque eu não fiz isso simplesmente por mim, mas eu fiz isso por eles, por amor a eles. E eles, embora não te vejam, eles, embora não te conheçam, eu conheço a ti e eles confiam em mim. E eu tornei o Senhor conhecido a eles. Ou seja, eu sou o elo que junta essa corrente que foi quebrada. Então, Senhor, por favor, concede esse pedido. E aí a gente tem a resposta no livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 6. E quando outra vez introduz no mundo o primogênito, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Jesus, ele não aceitou a adoração dos anjos, enquanto não fizesse esse pedido a Deus. O último ponto que eu destaquei, e será o ponto para encerrar o nosso estudo, diz assim. Acima de tudo, Jesus quer que estejamos com ele no céu. O seu desejo, a razão de sua morte e intercessão é nos salvar. Você tem uma necessidade? Diga a Jesus. Onde há tristeza, ele consola. Onde há medo, ele traz paz. Onde há culpa, ele perdoa. Onde há fraqueza, ele traz força. Se existe algo que eu e você precisamos para concluirmos a jornada que conduz à vida eterna, a resposta é única e uma só: Jesus. A solução para o grande conflito, que não somente assola o mundo, mas como também atinge a mim e a você de maneira pessoal,
A solução para tudo isso se encontra em Jesus, que é o nosso sumo sacerdote. Chegamos ao fim do nosso estudo. O estudo hoje foi maravilhoso. Eu espero que você tenha também sentido isso, porque eu fiquei maravilhado. Papai do céu te abençoe, te proteja de todo mal e que Ele te traga aqui amanhã para o nosso encerramento do estudo e a conclusão da primeira semana. Fica com Deus, até a próxima e tchau, tchau.